Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar, o último de 2023, mas para analisar os balanços das empresas do terceiro trimestre aqui no Brasil. E para isso, mais uma vez, a exemplo que aconteceu no segundo trimestre desse ano, eu convido o Eliseu Mânica Júnior, que é sócio fundador da Esperata Investimentos. Eliseu, obrigado mais uma vez por participar, por ter aceito o nosso convite. E esse, para mim, é muito legal fazer contigo esse tipo de conteúdo, que ele complementa o que eu acompanho no dia a dia, que é mais a geopolítica, é mais a macroeconomia. Tu vem com aquilo que é o que de mais importante, mas que é o resultado das empresas, né? Então, o Arrigo Sacchi dizia, né, que o futebol era a coisa mais importante dentre as menos importantes. E eu, no dia a dia, acabo acompanhando as coisas menos importantes, não as mais importantes. Então, acho que vai ser um complemento bem bacana aqui. E vamos lá, o que tu separou para a gente? Tem algumas coisas que a gente viu já no ano passado, né? Perfeito. A ideia aqui é estar fazendo um apanhado do que a gente teve de destaque além das empresas brasileiras. Muitas das empresas que a gente utilizou na última vez, eu tive o privilégio de estar podendo falar sobre empresas brasileiras, também a parte macro dos Estados Unidos, que querendo ou não, o Brasil não é uma ilha e que o Brasil é influenciado sobretudo, né, sobre a macroeconomia dos Estados Unidos. A macroeconomia, inclusive, brasileira, e aí a gente partindo aí para empresas, né, que mais se destacaram no meu humilde ver aí, e o porquê também, né, do destaque. Várias das empresas a gente comentou, e se você quer ficar aí sabendo sobre essas empresas, vai valer muito a pena, né? Acho que vamos deixar o link na descrição desse vídeo do segundo trimestre, para a gente dar uma comparada com o que a gente estava, não só de empresas, mas de macro também, que a gente deu uma analisada no cenário macro, e a gente está gravando no quarto trimestre, né, de 2023, e a gente já viu que muita coisa mudou, algumas definições já são mais claras hoje, né? Vamos lá, hoje é um pouco surpresa para mim, também eu não fiz questão de não ver o que você preparou, Claro. Então eu vou acompanhar junto contigo pela primeira vez, então fica à vontade. Primeiro, a gente começar pela questão dos Key Economic Indicators, principalmente pegando ali o PIB norte-americano. A gente tinha no início do ano 2023 ninguém tem certeza no mercado financeiro, a gente tem probabilidades, e uma probabilidade muito alta de uma recessão que no decorrer dos trimestres, segundo, terceiro trimestre, foi diminuindo essa probabilidade de recessão. Então o próprio PIB ali, 2023, o PIB americano esperando para o quarto trimestre de 0,9%, uma queda. O CPI, que é o Consumer Price Index, que é o IPCA dos norte-americanos, aí para 3%, tendo uma acomodação que a gente vê ali indo para 2,1%, que é o que o mercado, né, o mercado americano ele quer a busca do CPI, da inflação americana para 2%, desemprego aumentando, saiu de 3,5% no primeiro trimestre, primeiro quarter, para 3,8%, esperando para o ano que vem em torno de 4%. A Fed Funds Rate, que é a nossa Selic, aqui lá nos Estados Unidos, a Selic aqui e a Fed Funds Rate lá nos Estados Unidos, chegando a 5,63%. Treasury Notes, que são ativos de 2 anos, 5%, e de 10 anos em 4,25%. O que isso significa na prática? A gente tem um menor crescimento da economia, a gente tem um controle da inflação, a inflação diminuindo, a gente tem o desemprego aumentando. O que isso traz para o mercado? Isso é positivo, dado o momento atual, porque é muito difícil, né? A economia é muito forte, e a gente teve recentemente até o próprio falecimento de uma figura ilustre, né? Que até tive o privilégio de estar conhecendo 4 vezes lá em Omaha, Nebraska, o Charlie Munger e o Warren Buffett. E ele comenta, teve uma das apresentações ele comentou, Never Bet Against America, acho que faz uns 2 anos atrás. E o que isso significa? A economia americana estava muito forte, né, no início do ano. E por que a positiva ela estava menos forte? Porque a gente não precisa estar aumentando os juros tanto. Então, ficou claro aí nesse terceiro trimestre que, dada esse arrefecimento, esse aumento um pouquinho do desemprego, algo até saudável, não foi necessário, não está sendo vislumbrado um aumento de juros aí para 2024 ou um aumento de juros mais 2 até aí maio de 2024. Então o mercado começa a precificar isso, começa a ver isso e ver como positivo, né, também, né? Eu acho que a maneira como está sendo conquistado, entre aspas, esses números aqui também influencia bastante.
parece que o Federal Reserve vai conseguir entregar o prometido soft landing, né? Vai ser uma coisa realmente suave, não vai ser abrupto. Isso é muito, a gente é muito importante, a gente tem muita probabilidade, né, das empresas, aí vários bancos, banco de investimento, JP Morgan, entre outros, a probabilidade de uma recessão era muito maior do que está agora, como eu comentei, e esse cenário de um soft landing aí ganha cada vez mais força, né? Aqui indo ao encontro então do GDP, que é o PIB aí norte-americano, PIB tendo um desaquecimento que é saudável dado o atual momento, né? O core do CPI, que é os principais índices, 3,2%, 3,9%, desculpa, taxa de desemprego 3,7%, aumentando ali dos 3,5%, né? Só indo em encontro com o que a gente viu ali na tabela anterior, né? Parte do desemprego, e a gente consegue ver desde a década de 50 tem alguns picos, e esses picos normalmente acontecem na própria, quando a gente tem aí crises, né? Crise ali do Covid, né? O desemprego chegou a quase 15% e retornando historicamente aí 3, 4%, que é o que o mercado, né, americano tem, né, como histórico. Inflação, bem legal esse gráfico, mostra inflação lá no início de 2023 com 7,1%, chegando agora a 3,2%, lembrando que alguns fatores acabaram auxiliando, o próprio petróleo, né, saiu de $100 ao redor para $80, até recentemente a gente teve uma queda, isso dada a economia americana, que é muito dependente do petróleo, lá o pessoal, um carro para cada pessoa, um pouquinho mais, carro lá muito barato, né? Favorece esse controle da inflação, né? E o petróleo, inclusive, não sofreu muito impacto com a notícia recente de mais corte de produção. Tamanho, os estoques americanos de petróleo estão muito cheios, né? E o mercado simplesmente ignorou a notícia de uma nova restrição de cortes. Sim, exatamente. Aqui a gente tem o Lead Economic Indicator, né? É um indicador que antecedente da economia. Então a gente tem por um lado o percentual aí no próprio indicador, e esses indicadores vêm perdendo força, é a linha em azul 2023, enquanto que o Real GDP, né, o PIB real, vem com um crescimento ainda, né, da economia, e a gente fica atento, é importante estar olhando isso, ficar atento. Qual dos dois está certo? Será que esse Leading Economic Indicator, que é um antecedente da economia, tende a ser um antecedente da economia, ou o PIB real, aí o PIB atual, qual dos dois que está dando um sinal mais forte, né? A parte, a taxa, né, da renda do norte-americano, dos residentes, a parte da receita deles, a média de quanto eles estão ganhando, então a gente teve um decréscimo em torno de 13,5%. Os mais ricos, top 5% mais ricos dos Estados Unidos, mais como uma curiosidade, com $517 mil, então uma queda aí de 3,5%. E o pessoal lá de baixo tendo um decréscimo muito maior, com menos 7,4%, saindo de $17.410 mil, $17.410 para 16.120. Então, o norte-americano tendo uma diminuição, né, na renda, né? E residência norte-americana, né? O que acabou acontecendo? A gente teve esse aumento de juros, então imagina você um juro que estava 0,25% para ir até 5,25%, isso traz um efeito muito grande nos mortgage, né, nos financiamentos de residência. E esse financiamento de residência, vou tentar trazer aqui, né, para você que está nos ouvindo, nos assistindo em casa. Exemplo, a prestação sair de $1.700, $1.600, e aí em média para $2.700, $2.800 por mês. Hoje é mais barato tu alugar uma casa, em vários estudos a gente vê, do que estar comprando e financiando uma casa, dado essa questão de aumento de taxa de juros. E o preço das casas, né, US Existing Home Sales, está diminuindo, mesmo, né, com um estoque ainda que não está alto, né? Na própria Flórida lá faltam casas, há um déficit, né, de casas, e então
mesmo com faltando casos, teoricamente teria aí não cair tanto, mas os preços acabaram diminuindo, né? O número de residências diminuindo. O PIB norte-americano é aqui medido em trilhões, né? Comparando com o PIB brasileiro. O PIB brasileiro a gente tem aí em torno de 6, 7 trilhões de reais, 6 trilhões mais ou menos, de reais, então vai dar, acho um pouquinho até mais, vai dar um tri, menos de 2 tri, né? O PIB brasileiro em dólares, enquanto que o PIB norte-americano é de 28 trilhões de dólares e crescendo ainda muito forte, e que vai ao encontro do Never Bet Against America do próprio Buffett, né, que ele comentou. Dados de surpresa, índice de surpresa norte-americano diminuindo, isso mostra um arrefecimento da economia, uma diminuição de surpresa positiva, né, que é o que mede esse indicador, e isso também diminui a probabilidade novamente, né, esse outro indicador, de uma recessão e aumento de um soft landing. Né? Que está acompanhando, se a gente está falando do mercado de especulação, quanto menos surpresa você tiver, melhor. Né? As próximas posições montadas vão sofrer menos. Né? Exato. Mais ou menos isso, né? Parte macro e micro, né? A parte de desemprego e de PIB. Então, o desemprego aumentando é positivo no cenário atual, que é objetivo de controle de inflação. O foco do Fed, que tem mandato inclusive de controle de inflação para trazer para os 2%, né, de controle de inflação, né, um dos principais, e essa taxa de desemprego é saudável até o momento. Né? Aqui, o que aconteceu em termos de retorno? Os ativos de risco, né, eles performaram acima das treasuries, né, ativos de curto prazo. O S&P 500 aí com um retorno em torno de 20% até meados de novembro. A alocação que é muito utilizada nos Estados Unidos, 60% renda fixa, 40% renda variável e 11% de retorno. E as T-bills, né, tendo uma alta também forte, historicamente é alto ter 5% de retorno numa renda fixa, num ativo de curto ou médio prazo, então 5%. Né? Se não me falha, não, acho que há 40 anos não tínhamos uma taxa dessa. E esse mês de novembro teve maiores retornos no próprio mês, dentro do próprio mês. Né? A diferença aqui entre os títulos de 10 anos e de 2 anos, né? 10 anos ali em azul forte e 2 anos o azul fraco, é positivo também, uma diminuição desses retornos, porque mostra aí uma melhoria, digamos, nessa parte. O pior já passou, digamos assim. Quando os juros estão mais altos, os retornos estão mais altos, normalmente são cenários de estresse de mercado. Né? Volatilidade diminuindo, também muito saudável. A gente, quando tem uma diminuição de incerteza, diminuição de volatilidade, significa uma diminuição no propriamente de risco. A gente indo aqui, medindo pelo índice de volatilidade, que é o VIX, né? O índice conhecido como índice de medo, que traz aí abaixo de 20 pontos, 15 pontos, uma segurança teoricamente melhor para estar se investindo, mas lembrando, e aqui é algo muito de mindset na hora de estar investindo, quando o cenário está muito calmo, do ponto de vista de buscar os melhores retornos dos ativos, não é o momento ideal de estar investindo. Está mais seguro? Tá, mas a gente tem que comprar ou tentar investir quando tem sangue nas ruas, no sentido de ter estresse, porque daí os preços estão caindo, né, mais forte. Né? Indicador, né, de put, né, put and call options, que é o que? Put, para quem não lembra, quando tem um aumento de puts, significa o que? Que esses investidores estão procurando proteção, né, no caso uma proteção contra a queda do mercado financeiro, e no momento a gente tem, né, put and call abaixo de 1, significa que uma diminuição por busca de seguros e que o mercado estaria aí muito mais ganancioso, no sentido de estar tomando muito mais risco, tem uma posição muito maior de calls, que favorece a alta do mercado do que propriamente de proteção que as puts. Né? Indicador muito interessante que o Buffett usa, que é o indicador que ele mede quantos por cento das economias aí da Bolsa Americana
quanto elas representam perante o PIB, percentual do PIB total, né, americano. Então chegou lá a 94%, está em torno de 66%. Né? Mais para mercado financeiro, o volume financeiro negociado, né, nas bolsas americanas. Aqui no Brasil a gente negocia, quando eu comecei no mercado em 2006, 2005, a gente tinha em torno de 200, 300 milhões de reais negociados todos os dias na bolsa brasileira, reais. Quando hoje, passados aí 18 anos, a gente está com em torno de 30 bilhões de reais, então teve um crescimento aí de 100 vezes. Mas isso não é nada perante o que se negocia no mercado, é muito pouco perante o mercado norte-americano, que negocia 9,7 trilhões, né? Apenas, então ali está medido em bilhões, mas é 9 mil bilhões, que daria 9,7 trilhões, 9,8 trilhões de negócios aí, de volume financeiro negociado na Bolsa Americana. Se pegar uma liquidez do único papel, né? Uma época da vida lá, cobre todo o nosso. Pega só o que é negociado em mercado futuro, por exemplo, de petróleo diariamente, é em torno de 8 bi de dólares. Então, tu multiplicar por 5 isso que dá mais do que todo é negociado na Bolsa brasileira. Né? Ponto importante, trazendo uma curiosidade, normalmente a gente tem eleições no ano de 2024 nos Estados Unidos, eleições presidenciais. O S&P 500, o S&P 500, ele tem retornos positivos aí em 83% dos anos em que existe uma eleição. Por quê? Isso também tem um porquê. Porque normalmente o governo utiliza por certo período de tempo a máquina pública para estar aí se reelegendo, e aí dá um reaquecimento da economia. Ponto negativo nesse momento poderia ser qual? Quando gasta bastante, o governo gasta bastante, volta a inflação, e aí que não está totalmente controlada. E normalmente, historicamente, quando a gente tem pico de inflação, a inflação cede e volta, novamente aí em 2, 3 anos, novamente volta esses picos de inflação. Então a inflação é algo que o Fed, né, o Banco Central Americano, tem que estar de olho, não pode relaxar, e não somente nos Estados Unidos historicamente, mas na própria Alemanha, outros países que enfrentaram indicadores de inflação alta, eles retornam, né? O pessoal releva, o pessoal se acomoda, o pessoal relaxa, digamos assim, e aí acaba essa inflação. Esse ano a gente tem, essa gestão Biden tem uma particularidade porque não tem maioria, né, no Congresso. Né? Então talvez dificulte um pouco esse trabalho de gastar mais do que deveria. Esse ano, inclusive, teve muita dificuldade de aprovar o orçamento, depois pela questão da dívida pública, que foi nosso 40 do segundo tempo, para aumentar, né, a capacidade de endividamento. Então acho que não vai ter vida fácil. Com certeza vai tentar, né? Porque todo mundo que chega lá quer usar a máquina, mas eu acho que a gente tem um cenário que talvez seja um pouco mais difícil, né? De ter um reflexo lá na frente. E o que dá para notar, acho que chama atenção, só voltando no gráfico que chamou atenção, a gente teve ali, teve 3, 6, 9, 12, em torno de 25 períodos de 4 anos aí, de eleições, a gente teve 4, né? Teve ali 1932, se não está circulado em vermelho, mas teve apenas 4 que foram negativos. Então quer dizer o quê? 4 de 25 períodos, eu tenho 85%, 83% em alta, né? No mercado de alta, teoricamente. O que acontece em bear markets, né? Ou melhor, o que acontece, né? Período que o Fed começou a cortar juros, em torno de 12 a 15 meses ele chega no período no período que ele termina de fazer esses cortes, digamos assim. O mercado já está precificando após maio do ano que vem período de cortes, e que isso incentiva a economia. Ainda dado os fatos do petróleo, maior controle da inflação, o mercado já está começando a verificar essa possibilidade de cortes, que antes estava num cenário mais nebuloso, não tinha tanta clareza quanto a isso, ou a probabilidade, e que por isso que o mercado antecipa de 6 a 8 meses antes, o mercado financeiro, principalmente o mercado de ações, tenta antecipar com os dados de hoje o que vai acontecer em 6 a 8 meses, e por isso que deu uma alta recente aí
próprio mercado de ações norte-americano. Essa é a grande pergunta de 2023, né? A gente viu em vários momentos o mercado fazendo apostas diferentes, né? A gente vai manter, vai iniciar o ciclo, alguns apostam em março, outros de repente no final do primeiro semestre. O que tu particularmente está acreditando? Porque a fala do Jerome Powell é, olha, acostumem-se com juros altos por algum tempo, né? Ele costuma reforçar isso. Né? E isso é bom que ele não está relaxando com a própria economia. O que a gente lê, né? Que obviamente não está tão perto, mas lendo bastante. Em torno de maio, a partir de maio, aí poderia estar começando alguma coisa, mas que ele está de cortes, em termos de corte, mas que ele está totalmente, o Jerome Powell, correto. Não dá para relaxar com a inflação. Uma curiosidade, eu vi hoje o entrevista do presidente do Banco Central japonês, que é o único país hoje que tem taxa negativa, né? Que sinalizou assim, de uma maneira bem clara que também não vai ter mais, a partir da próxima reunião. Então, há alguns anos atrás, alguns países europeus também tinham taxa negativa, né? E todo mundo achava que aquilo vinha para ficar. Né? Não, essa é a tendência global, você diminuir a taxa de juros e a gente está falando agora de um cenário completamente diferente. E o que é normal, o normal é tu ter taxa de juros negativa, 0,25%, como a gente pegou. O que favoreceu até recentemente, inclusive teve a quebra da WeWork, mas favoreceu a tomada de risco de uma maneira gigantesca. Isso traz um risco para a economia como um todo. Lembrando, crises são necessárias justamente para, entre aspas, limpar a economia, aí tu tira os players menos positivos, que menos rendem, menos eficientes. A própria WeWork, aí, uma startup que tinha uma necessidade de capital muito grande, dado o que, pegou esse cenário de crédito farto, e que ainda tem um possível risco, né, como diz o ditado, quando a maré baixa, tu vê quem está nadando pelado. Né? Exatamente. Aqui questão de bonds e de, Felipe, né, pessoal, diferença entre estoques e bonds, ações e bonds, total de retornos. Então, um retorno aí em 2022 negativo, tanto para treasuries, né, que é a renda fixa americana, um dos momentos mais negativos da história, se a gente pegar ali desde 1900, ou melhor, o maior momento, né, em torno de 13, 14% negativo, e a bolsa americana também, né, acima de 30%, né, negativo. A gente pegando a parte de retorno, né, comparando o retorno do Bitcoin, comparando até novembro de 2023, um dos maiores ganhos foi a questão do Bitcoin. Outro que subiu bastante recentemente está em topo histórico, que é algo muito engraçado. A gente pergunta na economia, por quê? Teoricamente Bitcoin, teoricamente ouro, né? Teoricamente ações. O ouro ele é um refúgio. Ouro e dólar, ainda dólar e moedas mais fortes como libra esterlina, franco suíço, são moedas mais fortes, procuradas inclusive como ouro para um refúgio. E ouro está na máxima e Bitcoin está na máxima. O Bitcoin normalmente anda quando tem algo de risco, né, acontecendo, porque ele também é visto como uma, entre aspas, não para Buffett, não para Munger, mas que quando tem uma impressão de dinheiro, né, ele tende a estar andando mais, porque a sociedade, os investidores perderam um pouco, né, depois da crise de 2008, da crença nos governos, nos bancos centrais, não nos governos também, que imprimiram muita moeda, e aí diminui diminui o valor da própria moeda, no aumento de pressão, e aí o Bitcoin ganha. Mas tem um caso particular que vai ter um halving em 2024, e em períodos assim que tem esse halving, o Bitcoin tende a acelerar. Mas no ano é engraçado, Bitcoin, ouro, top histórico, e a bolsa, principalmente essa stack, com um risco maior, que são empresas que têm um risco maior. Tu falou subindo, que eu vi, agora talvez eu não lembro o ano que começa a série histórica, mas você falou ali de 4 ou 5 vezes só que tinha acontecido o retorno do S&P 500, acho, né, em ano eleitoral. Tinha também um estudo mostrando ali uma coisa parecida nesse sentido, assim, de que em poucas oportunidades havia acontecido. Vou passar aqui Tranquilo. A parte do slide mostrando aí do Goldman Sachs as condições financeiras dos Estados Unidos, essas condições tornando aí mais favoráveis
as condições financeiras, né, e aí mostrando, pode dar um alerta, por isso que é sempre importante estar vigiando, né, a inflação. Parte do S&P 500, como a gente comentou, um crescimento forte. Tem um indicador chamado euforímetro, né, em termos de euforia, que é uma combinação do PI, do Price Earning, do PL, né, no futuro, forward, do VIX, que é o índice do medo, e do sentimento de touros, né, o sentimento de mercado subindo. E aí está na média, digamos assim. Então poderia ter, inclusive, um pouquinho mais de alta aí no S&P 500. Parte de que um indicador também, né, de sentimentos de ações, mostrando que usando a parte de 12 meses forward no futuro, foram 96% positivos, né, com a média de retorno aí quando está no patamar que está hoje. Então, mais outro indicador tentando prever o futuro, claro, não tem bola de cristal, mas que estaria aí favorecendo uma alta para o ano que vem, né? Períodos, retornos mensais, né, estatísticas aí para o S&P 500, usando anos entre 1964 até 2022. E a gente tem um período outubro, novembro, dezembro, né, como um dos melhores meses. A gente colocaria até abril ali, de outubro até abril, com uma maior probabilidade de estar tendo um retorno no mercado. Lembrando, a gente já viu vários estudos, aqui não é para estar mostrando esse dado para você, vou tentar adivinhar, vou começar a investir em outubro e tiro em abril esse retorno. O ideal sempre é estar presente no mercado, aí como diminuir volatilidade, sempre estar investindo de acordo aí com o seu perfil de investimento, né, do investidor. Novamente mostrando, mês de dezembro tende a ser muito bom, um pouquinho bom aí em anos pré-eleitorais, anos em que tem eleição ano que vem, e que esse retorno aí, uma média de retorno em dezembro em torno de 2,9%, e em torno de 72% dos meses de dezembro, historicamente isso ocorre, né, bem acima da média. Assim. Chamar o rally de final de ano. Rally de final de ano, exato. Gráfico muito importante aqui, eu acredito um dos melhores, né, que mostra o patamar das ações de mercados emergentes comparando contra os retornos das ações norte-americanas que a gente está hoje, a gente que é um mercado emergente, o Brasil, na maior baixa dos últimos 50 anos. Aqui pode estar um fator que nos favoreça para o futuro. E lembrando que aqui não tem futurologia, né, a gente tenta pegar cenários, estudar muito, e aí tem probabilidades na área, na parte de alocação, quando a gente vai estar alocando aí ativos, né? Indo para o Brasil, agora, encerrando a parte americana, a gente tem um PIB, aí, uma expectativa de 2,7%, 2,8%, ano que vem arrefecimento para 1,5%, taxa de desemprego aumentando um pouquinho, a agricultura puxou em 2023 a economia brasileira, 12,7%, indústria teve um crescimento, tende a ter em 2024 o crescimento, a expectativa é maior, né? Setor de serviços, uma diminuição, o consumo, diminuição também, parte do governo também gastando menos, a parte de investimento aumentando, né, ou diminuindo o déficit, exportações, uma diminuição também, a gente exportou muito, a gente teve um dos maiores patamares de 2023 de exportação e a importação aumentando, né, também, fruto do que é provável de um crescimento, de uma valorização do próprio real contra o dólar, aí fica mais barato para estar a gente importando, né. Taxa de juros, o porquê que é tão caro, isso eu até mostrei na última apresentação, porquê que é tão caro o custo do dinheiro no Brasil. O Banco Central, nessa apresentação, comentou que a gente tem uma das menores taxas de recuperação de crédito, 18%, a nossa dívida bruta é muito alta também, taxa de poupança interna é baixa, e aí por isso que a gente tem também o CDS, né, o Credit Default Swap, que é uma proteção contra default, contra quebra, digamos assim, de não pagamento por parte do governo, né? E aí, entrando algo linkado ao terceiro trimestre, nesse terceiro trimestre a gente teve
né, um consenso de mercado, os resultados ficaram no Brasil, as ações de capital aberto, 46% no terceiro trimestre, melhores do que se esperava, e nos 9 meses aí de 2023 a gente teve um retorno aí 40%, surpreendeu melhor do que se esperava. Se a gente pegar o terceiro trimestre, os patamares mais elevados, a gente teve entre 49% e 50% de surpresa, de resultado, de retorno. Enquanto que esse TRI, em torno de 46%, e nota-se uma melhoria, 36%, 39%, 46% nesses resultados das empresas de capital aberto, onde, né, a gente teve, sobretudo, o setor de agricultura, setor de saúde, setor de telecom vieram acima da previsão, e do ponto de vista negativo, abaixo, todas vieram setor de papel e celulose, 100%, não, todas, e infraestrutura e transporte aí 83% abaixo do que o mercado, né, esperava. E aí outros setores aqui também, telecom, papel, celulose, sobre o EBITDA, né, nesse retorno. Né? Fluxo do investidor estrangeiro, isso é muito importante estar olhando. A gente vê a linha em cinza ali o investidor institucional, né, fundos pedindo resgate, olha no ano todo, e o investidor estrangeiro, a linha azul fraca, no topo histórico do ano, e normalmente, lembrando, né, o investidor de varejo ele é um pouquinho positivo, mas diminuiu bastante, lembrando, quem acerta teoricamente, estatisticamente, historicamente, quem acerta mais, digamos, o fundo do mercado é o investidor estrangeiro. Se a gente quer estar do lado de alguém que tem uma probabilidade de estar certo nesse movimento de mercado de ações do investidor, seguir o investidor estrangeiro, e normalmente o investidor de retail, né, o investidor de varejo, né, ele está errado, ele compra na alta e vende na baixa, né, normalmente. O estrangeiro, em tese, está menos emocionalmente envolvido, né, com o que acontece aqui. Né? Peso do Brasil, né, em torno de, em 2016, a alocação por parte do estrangeiro era 56%, foi para 59% em 7 anos. Chile, que era 8%, foi para 4,3%. Colômbia, que era de 2,03%, saiu para 0,63%, quase nada. E o México, né, o México ganhou também força junto aí com o Brasil. A Argentina ganhou um pouquinho também de força. Peru diminuiu, México... ficou ruim essa frase. Vamos fazer de conta que ninguém prestou atenção. O investidor que está em casa aí deu aquele sorrisinho de canto de sacanear. Então, ganhando força aí o Brasil no peso, né, em percentual, né, em termos de alocação. Fluxo estrangeiro, no mês aí de novembro, 17,41%. A gente teve um retorno mais de 10% na Bolsa Brasileira e, sobretudo, esse fluxo estrangeiro que foi um grande fator fundamental nesse retorno do Ibovespa. Né? Aqui mostrando, né, 23,77 bilhões no ano, o fluxo tinha diminuído de julho até outubro e voltou a crescer nesse mês de novembro. Né? Bom, beleza, e como é que está o PL da Bolsa Brasileira? Tirando o Petrobras e Vale tem em torno de 20% de peso perante o Ibovespa, a Petrobras mais uns 13% a 15%, um terço da Bolsa de Petro e Vale, quase, né, aproximadamente. Então, tirando, alguns investidores, alguns players de mercado gostam de estar tirando essas duas ações, porque daí diminuiria a influência, o peso. Né? E hoje a gente está em torno de PL, preço-lucro 10%, e a média dos últimos aí 18 anos de 12,3%. Se voltasse para a média, teria em torno de um potencial de retorno de 23%, um desvio padrão abaixo. Aqui é o yield dos lucros, é o nosso lucro dividido pelo preço, e que também, né, a gente está um desvio padrão acima, 4,3%. Esse lucro-prejuízo menos as taxas de juros de 10 anos. Então, teoricamente, olhando esses dois indicadores últimos, estaria barato, né, o mercado brasileiro. E tem mais coisa que chama atenção. Título público de longo prazo, então rendendo 5,66%, né, uma média NTNB, que é IPCA mais essa taxa. O que chama atenção é o quê? E que eu coloco muito o olho, são empresas small caps, empresas de pequena capitalização, onde a média hoje está em torno de 8,9 do PL, e o que está sendo negociado hoje, patamar de 8,9 vezes o preço-lucro, e que a média de 15,2 vezes o lucro. A gente teria aí quase 70% de potencial,
né, de retorno, onde o último patamar mais baixo que já foi negociado foi lá em 2008, 2009, antes do patamar atual. Fica claro, empresas boas, é claro, que tem oportunidade no mercado de empresas de pequena capitalização. Estou curioso para ver uns miquinhos que tu apresentou na edição passada lá, como é que foi? Vamos comentar. Parte do déficit, né, comparando 2022, a gente tinha um acumulado ali no mês de outubro, novembro, se eu não me engano é novembro, né, de 35,1 bilhões acumulado o ano, e setembro ali, 11,1 bilhões em setembro e 35,1 bilhões acumulado no ano, enquanto que a gente tem um déficit agora em 2023 do governo, né, de 117 bilhões. Tudo isso traz o quê? Aumento de risco por esse lado, né, e é sempre importante a gente estar controlando a nossa casa no sentido de despesas, né, ter receitas maiores que as despesas. Né? Esse aqui tu estava assistindo o Jornal da Globo de noite e tirou o telefone, tirou uma foto do telefone. Exatamente. Sempre atento, né? Parte de que tem no Twitter, chamam, eu não lembro o nome dele, mas chamam o careca do Goldman Sachs, porque ele trabalhou no norte-americano, e ele é muito positivo, ele é muito no sentido com o Brasil, a gente brinca até em grupos de WhatsApp que a gente tem, que esse é mais brasileiro que um brasileiro, né? Porque ele está sempre vendo os dados econômicos dos brasileiros, do Brasil, e ele mostrou, em 2023 a gente teve aí a parte de equilíbrio aí entre exportação e importação, recorde, né, histórico nesse mês aí de 2023. Né. Início da queda da Selic, a gente começou a comentar na apresentação anterior do segundo trimestre, e que a gente começou então de 13,75% para 12,25% a Selic, que começou, importante estar frisando, algo que quando começa esse ciclo, a gente tem uma valorização do Ibovespa em média de 30% e nas small caps que eu comentei anteriormente, em torno de 51%. Né? Inclusive amanhã, dia 13, tem decisão do Copom e do Federal Reserve. Provavelmente mais 0,5%. Né? E nos Estados Unidos, provavelmente uma manutenção. Né? Então, mostrando aqui essa média de retorno, Selic e Ibovespa, Selic ali em cinza, quando a gente tem um aumento do Selic, teoricamente tem uma queda da bolsa, uma acomodação, né? Mostrando também a parte de retorno a média, né, retorno de small caps em período de quedas, em torno de 44% nesse outro estudo aqui da Bloomberg, da XP Research, retorno da MSCI, que é Morgan Stanley Commodity Index, Composite Index, que é o índice em dólar, né, do Brasil, subindo também 30%, o retorno do Ibovespa em reais em torno de 30%, 35,3%. O que significa? Queda de juros. A gente precisa estar tomando risco. Né? Quanto mais cedo começar, claro, se você tem o seu perfil de investidor em ações, investindo de acordo com esse perfil, tem-se aí uma oportunidade muito grande. Né? PL Ibovespa, a gente atualizou, hoje está em torno de 7,46 vezes, e que a média aí já está em torno de 12 vezes. A gente tem um potencial, e aqui utiliza todas as ações, não tirando Petrobras e Vale. Né? Agora a gente vai para as empresas, né, que a gente quer avaliar. Eu, pessoalmente, gosto muito do Banco do Brasil, apesar da questão estatal, e vieram bons. Né? O Banco do Brasil, em termos de retorno sobre patrimônio líquido, foi o maior banco em termos de retorno sobre patrimônio líquido comparado com todos os bancos privados, inclusive muito acima de Santander, muito acima de Bradesco, um pouco acima de Itaú. Né? E a carteira de crédito, a gente teve uma expansão de 10,7%, na média ali, entre 9% e 13%, que é o que ela divulgou como guidance no início do ano, no final do ano, início do ano ela divulga. Crescimento de pessoas físicas de 7 a 11%, ela entregou 7,9%. Das empresas, entre 8% a 12% que ela queria, entregou um crescimento de 5,5%, então aquém, um pouquinho. Agronegócio, que era entre um crescimento de 14% e 18%, 18,9%. Margem financeira entre 22% e 26%, fez 30,4%. A provisão de crédito e liquidez duvidosa está guardando, digamos assim, provisionando entre 27 e 23 bilhões, ela, nesses 3 trimestres 20. Então aqui teve, sobretudo, uma provisão maior por causa do efeito lojas americanas, né?
Receita de prestação de serviços também, 5%, né, entre 4% e 8%. Despesa administrativa, 8%. E o lucro líquido ajustado, provavelmente, ela vai estar entregando entre 34 e 35 bi para o ano, levando a um preço-lucro aí de 4,5 vezes, 4,54, abaixo, né, do valor patrimonial também de 0,95. O resultado, o ROI, que eu falei, o retorno sobre patrimônio líquido de 21,3%, é alto isso, principalmente para um banco estatal, e que veio positivo também, maior que os 9 meses de 2022, né? E maior, inclusive, um pouquinho ali, que o lucro líquido veio maior, 8,4 bi no terceiro trimestre de 2022, veio 8,8, 8,9 bi 2023, terceiro trimestre. Então veio muito positivo, sobretudo, vamos dizer, agricultura, né? O setor de agricultura foi quem puxou, forte, ajudou a puxar o Banco do Brasil, né? Uma empresa que eu não tinha comentado, que eu, nos últimos meses, lembrando, não é uma indicação de compra aqui, que a gente gosta, que eu faço, né, pessoalmente também, é a questão de Valid. A Valid, ela é uma empresa que faz CNHs, que faz carteiras digitais, e CNH, carteira de identidade, e vende muito para governo. Ela teve um lucro nesse terceiro trimestre aí, de 61 milhões, que foi 185% maior comparado com o terceiro trimestre de 2022. A receita líquida também cresceu 12,5%, EBITDA 9%, e dado esse lucro que saiu de 21,4 milhões no terceiro trimestre de 2022 para 61 milhões aí, espetacular, né, esse crescimento, e que é uma empresa que tem um moat, né, no sentido de que tem um fosso, não um setor tão fácil de estar entrando. Né? Então eu gosto muito, está negociado em torno de 6 vezes lucro, dá para a gente até tá passando. Outra empresa, Metal Leve, teoricamente um setor que já sofreu, ou teria sofrido uma disrupção. Ela vende sobretudo motores, peças para motores de combustão, um motor que teoricamente agora é motor elétrico ganhando cada vez mais força. Tivemos nesse trimestre algumas questões especiais sobre a Metal Leve, a Leve 3. Quais elas? Ela chegou a estar R$ 43, né, R$ 48, em que ela fez uma emissão de ações, e toda essa emissão de ações, né, ou seja, trazendo um potencial de diluição para o investidor, mas essa emissão de ações para quê? Para distribuir em dividendos, né, para esses acionistas, e daria em torno de 800 milhões de reais essa emissão de ações, e que ela passaria a 780 milhões, algo assim similar, em dividendos. Provavelmente os controladores alguém precisou desse valor, ou seja, ela assumiu dívida, né, tomando, não é nem emissão de ações, é emissão de débito, tomando mais dívida, né, para estar pagando dividendos. Isso o mercado penalizou, a empresa acabou saindo uma cotação, tirando os dividendos de R$ 5,00, né, 48, mas R$ 43 depois de pagando os dividendos, que é desconto na valor da ação, ela saiu para R$ 33, R$ 30. Então o mercado penalizou uns 30%, porque achava que ela iria precisar do dinheiro inicialmente para o caixa dela, para a operacional, para que estaria com potencial dificuldade, que inclusive chegou a ser vinculado na época, 2 meses atrás, que ela não estaria dando o correto tratamento contábil com as operações que ela tem na Argentina, e que posteriormente foi se visto que não era nada disso, né? Então, uma empresa que, dado esse fato, dada essa emissão de dívida, ela acabou perdendo um pouquinho de credibilidade nesse curto prazo. Ela ficou muito barata, 6 vezes lucro, 6,27 vezes. Ela pagou o dividendo, né, de 30%, margem bruta 28,9%, e que eu acho um ativo aí, uma empresa com um ROI de 45% altíssimo, né? Margem bruta então passou de 25,4% para 30,3%, lucro líquido avançou 68% e EBITDA aí subiu em torno de 40%. Na comparação de 12 meses, situando o que se refere a despesas operacionais, a evolução foi expressiva, com o lucro líquido aumentando 41% e o EBITDA de 36%. Né?
Então, mostrando essa evolução, a gente tem a receita operacional que cresceu 12,2% e o lucro líquido do período cresceu 60%, saindo de 236 milhões para 378 milhões. Né? O crescimento, eu peguei aqui esses dados, a margem, olha a margem bruta dela, saiu de 26% lá em 2014 para 29%, margem líquida de 8,92% lá em 2014 para 15,85%. O próprio ROI, né, o retorno sobre patrimônio líquido, saiu de 15,47% em 2014, indo aí atualmente para 49%. Então, mais do que triplicou em 8, 9 anos a eficiência dela em termos aí de retorno, né, para o investidor. Né? Bem, um período bem complicado. Se pegar 2014, 15, 16, é simplesmente o nosso pior triênio histórico do Brasil de resultado. Né? E aí depois pegou o Covid e tudo mais. Né? Exato, exatamente. Ainda manteve o lucro. Né? Claro, o lucro diminuiu 2/3, mas ainda manteve o lucro mesmo no cenário desafiador de Covid, né? Né? Outra queridinha, estava presente no período passado, no segundo trimestre, que a gente gosta, Kepler Weber, e aí a gente pode estar mostrando a questão de um histórico de déficit de armazenagem. O Brasil aí, poderia estar crescendo em torno aí de 6 vezes o potencial, se fosse cobrir tudo, digamos, que precisaria de armazenagem, né? A gente tem um ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, de 26% e um custo de capital, que é importantíssimo isso, ou seja, tem um retorno acima do custo de capital dela, 26% contra 15% esperado, 2023, 29% contra 15%. Uma empresa que dívida líquida EBITDA negativa, ou seja, ela tem mais caixa, ela gera mais caixa do que dívida que ela tem de dívida mesmo, né? Dívida líquida negativa. Questão da armazenagem na fazenda do mundo, a capacidade instalada, Brasil só 15%. Então teria e tem muito potencial para estar crescendo, né? Parte de comparando com certos ativos, em cima, né, a Kepler, um ROI em torno de 16% e um crescimento em torno de PEG de 2 vezes, né? Ou seja, um dos melhores ativos em torno de empresas, né, pensando em crescimento e ativos de qualidade. Time for Fun, recentemente, Show 3, aquele mico, o próprio, um dos maiores investidores do Brasil, Lírio Parisotto, tem em torno aí de 6 bilhões de reais. Ele sempre fala, olha, é legal a gente ter no mínimo um mico, 1 a 2 micos na carteira, porque esses micos aí são apostas, aí, os cavalos, os pangarés aí de repente podem estar correndo bastante. E a Show 3, uma empresa que ganhou bastante, ficou na mídia bastante, ganhou bastante destaque por 2 casos, uma que são parecidos, uma Taylor Swift, né, aquela que organizou, e outra aquela questão de calor extremo, entre outras coisas que aconteceram, menos positivas aí também. Mas a Show 3, então, Time for Fun, veio com lucro não tão alto, mas o importante foi o que? A geração de caixa dela. Ela saiu uma dívida líquida em torno de 10, 15 milhões, saltou aí para menos 150 milhões, ou seja, ela gerou um caixa em torno de 135 milhões. E o que chama a atenção nela? O valor da firma. O que é isso? Ela tem uma dívida líquida negativa em torno aí de 155 milhões, ou seja, ela tem mais caixa do que ela deve. E hoje ela teria o valor negativo dela. Ou seja, se eu fechar a empresa, eu vou estar ganhando 15 milhões, se eu pagar pelo valor dela hoje, 15, 16 milhões de reais, e eu fico com a empresa, fecho, fico com ela toda e ainda ganho 16 milhões de reais. Então, casos assim a gente já pegou lá historicamente, já peguei, por exemplo, uma PetroRio, uma Prio 3, em que ela valia 300, 400 milhões de reais, ou melhor, ela tinha 300, 400 milhões de reais de caixa e ela valia 200 milhões de reais. Ela acabou fazendo um turnaround, né? Ou seja, o que significa? Ela acabou se reinventando e aí ela saiu de uma cotação tipo de R$1 para R$43, né? Então foi um dos cases que a gente pegou bem forte e linkando nessa parte de geração de caixa e turnaround, né? Mesmo com a Show 3, né? Time for Fun, com aspectos aí menos positivos também nesse trimestre, mas os dados, os números
Principalmente a geração de caixa dela foi muito forte. Né? Minha única ressalva é que eles estragam o gramado da arena quando fazem show lá. Aí eu não sou muito simpático com o Pavel. Tá na hora do Grêmio arrumar um outro, né? O Passo da Areia, do Zequinha, alugar Vou botar sintético, né? Marco Polo é uma empresa aí também fundada em 1949. Ele tem capital aberto, uma das empresas de capital aberto do Brasil mais antigas, desde 1978. A gente teve um crescimento no lucro líquido de 246% no terceiro trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2022. Né? Chamou muita atenção, EBITDA também 130% acima, e o crescimento da receita de 6,5%. Né? Produção, né, do Euro 6, que é um tipo de ônibus aí mais pró-ambiente, né? Mais positivo, digamos assim, é mais ESG. A produção da Marco Polo não foi das maiores, mas mesmo assim ela conseguiu estar vendendo aí por um valor maior e aí receitando mais os produtos dela. Né? Estão muito forte na parte de usando ônibus elétrico, né? Fica claro isso, e eles estão aumentando essa questão de focando bastante, isso é bom. Né? Na Índia também tem joint venture, no México, entre outros lugares. Para 2024 eles preveem um ambiente favorável em todos os segmentos. Acredito que vai ter uma inflação, né, e redução da taxa de juros, que pode estar elevando o investimento, isso é real, favorece. E eles, como eu comentei, modelos elétricos prontos para o mercado. Né? A receita líquida em 2023 aumentou 1.614 no trimestre de 2023 e comparado com 1.516, linkando o mercado externo e mercado interno. A gente teve uma diminuição no mercado externo e quem puxou bastante nesse terceiro trimestre foi o mercado interno, no caso da Marco Polo. Tá? Lucro bruto aumentando, um dos maiores aí nos últimos 16 meses. A própria margem bruta também de 15,3% para 23%. E o lucro bruto também num dos maiores patamares aí, históricos. Né? Lucro líquido 10%, né, na média ali, mas comparado com o terceiro trimestre de 2022, 3 vezes mais, de 3,1% para 10%. Então, margem também saudáveis, né, da Marco Polo. Lucro líquido por ação de 17 centavos, foi de 0,06 centavos num ano antes do mesmo trimestre, comparando, ou seja, né, o triplo quase. Por ação internacional ainda precisando de um ajuste, mas lembrando, melhorando, a gente teve aí os 9 meses de 2022 com 107 milhões de prego de prejuízos e a gente teve aí quase estável 300 mil nos 9 meses de 2023. Né? E aí tem a MASA, né, que é, se eu não me engano, da Argentina, a MASA é o Metalsur, né, na Polônia, no México, todas aí de modo geral, só a Polônia aí melhorando bastante a imagem, mas eles comentam que eles acreditam numa melhoria, né, das operações internacionais. Petrobras, eu acho que a gente pegou bem virada do ano e ela foi uma das empresas que mais subiram no ano, mas deu sinais. Eu acho que o próximo slide dá para estar aqui. Não, aqui é a parte ainda de déficit de petróleo, que favorece a própria Petrobras. Mas aqui, esse gráfico, né, esses dados, começa a mostrar o que é algo que eu olho, a dívida líquida. Essa dívida líquida da Petrobras começou a aumentar. E isso pode ser um fator de atenção. A gente já está com uma atenção muito grande, provavelmente. A gente tende aí a estar revendo o próximo trimestre, ou vendo o próximo trimestre, e está revendo uma posição nela, de repente, né? Dado esse fator. Petrobras hoje negociando em torno de 6, 7 vezes o lucro, já começou a estar num patamar menos barato, digamos assim, mas que se tiver um upside ainda já passou a maior parte do upside, com certeza, né? Na nossa visão. Lucro líquido, analisando esse lucro líquido, vem ocorrendo uma diminuição, né? E aí sinal de alerta claro, né, para a gente. Né? Então, poxa, olha o período 2015 até 2018, né, negativo, né, prejuízo. A gente teve 2020 ali também prejuízo, mas claro, a gente tem a questão pandemia, que o mercado todo ficou fechado por 2, 3 semestres, né? Mas o período
e era o período pós-pandemia, até 2023, início do ano, analisando os resultados, teria chegado aí a 3 vezes lucro, 4 vezes lucro, né, que é muito abaixo de uma negociação histórica dela, mas que vem diminuindo esse lucro líquido. Aqui um estudo mostrando o ROIC, que é alto, retorno sobre o capital investido, 24%, 23%, 27% é alto. Enterprise Value, o EBITDA também baixo, em torno de 2,7, é bom quando é baixo. E o preço-lucro em torno de 3,9 vezes. Tá? Dividend Yield, 16%, 18%. Né? Receita líquida também, a previsão para 2024, 2025 tem uma diminuição. Tá? Cambuci, uma small cap, outra, ela é dona da Penalty, né, para quem não conhece, e veio com resultado também positivo, não na receita, mas a parte do lucro líquido. Só que o que acontece? Né, 3,3% acima. Aumentou margem também. O que acontece? Ela está num patamar tão descontado, em torno de 4 vezes lucro, que valeu a pena ainda ela não ter crescido tanto, né, porque o ativo está tão descontado, vale a pena manter. A gente tem uma posição nela, né? E aqui mostrando, a gente se analisar o resultado dela, o último lucro líquido de 22 milhões, a gente estaria aí negociando a menos de 4 vezes lucro. Lembrando que um dos menores, né, ela ser uma empresa sazonal, um dos melhores balanços vem no último trimestre, né, porque é setor de varejo, né, também linkado. Receita líquida a gente teve um aumento aí de 14%, EBITDA de 33% e a margem líquida, né, em torno de 3,9%. Né. PetroRio, uma das queridinhas, eu comentei antes, sempre impressionante. Eu acho que o investidor que conseguir pegar um período de queda, PetroRio, apesar do crescimento e apesar do potencial de alta, quando uma empresa cresce muito, diminui essa probabilidade de alta, mas só foguetinho ali na própria apresentação dela, né? No sentido de recorde. Produção média diária recorde, superou 100 mil barris diária. Lifting cost, que é o custo de produção, abaixo de $7 do barril. Então, petróleo pode cair, que ela se estiver ganhando eficiência, ela vem ganhando eficiência, ela vai ter lucro. Eficiência operacional de 80% no poço lá de Albacorá. Receita líquida recorde, né? 120% maior terceiro trimestre de 2022. EBITDA também, recorde. E o próprio lucro líquido 126% maior que o terceiro trimestre de 2022. Né? Lifting cost, olha o primeiro gráfico à esquerda, né, em cima. Então, chegou a estar $41, está $7. Nível de produção que ela tinha no terceiro trimestre de 2020, de 29 mil barris diários, chegou a 100 mil barris no terceiro trimestre de 2023. E a posição de caixa, olha só, a posição, o primeiro quadrante ali embaixo, a produção de caixa dela, que ela gera um caixa muito grande, teve uma diminuição grande porque ela comprou, pagou, se eu não me engano, o Waterloo, que é um campo petrolífero que ela acabou comprando, ela usou todo o caixa, ficou com caixa positivo e já está retomando esse caixa dela, que é fantástico, uma empresa altamente geradora de caixa. Dívida líquida deu uma aumentada, e agora está voltando a diminuir, dividido pelo EBITDA, sobretudo pela geração desse caixa aí que o PetroRio vem fazendo. Né? Brent médio aí, $85, então diminuiu bastante perante os $97, né, diminuição de 12%. O preço médio que a PetroRio vendeu caiu 8,4%, né, o barril. O câmbio caiu 6,9%, o câmbio médio, o câmbio final 7%. E só que o que aconteceu? O campo de frade, sobretudo, ela aumentou 134% de produção, né, e o total da PetroRio aumentou 154% de produção. Né. A parte do lifting cost aqui fica mais claro, chegou a produção lá no segundo trimestre de 2018 a $44 o barril e mostra toda a eficiência da PetroRio, porque ela faz muita ligação dos campos. Esse eu acho o gráfico mais impressionante, né? Impressionante. E a gente pegou lá em 2016 essa ação, acabamos sendo mão de alface, no sentido de que acabamos soltando ali quando o petróleo chegou a estar o contrato futuro negativo e o petróleo à vista. Né? O que acontecia? Estava sobrando tanto petróleo que não tinham de guardar, né? A economia toda ficou fechada no período ali de pandemia, de Covid, que pagavam para ti, era mais barato tu tá morando, pegar o contrato futuro de petróleo, porque lá tu tem que retirar o físico,
guardar no apartamento em Nova York que tu ia ganhar dinheiro. Fizeram na época, mostraram isso e que era real, porque estavam todos os navios petroleiros, né, tudo com estoque cheio. Então estavam se livrando, né, para estar guardando esse estoque. Produção média e eficiência aumentando, fantástico, né? Aí no campo de Frade, que é o campo que responde aí por quase 60% da produção da PetroRio, e além disso, ela vem postergando, ela vem elevando a vida útil desses campos, né? Que é positivo. Moura Debox é uma empresa de construção civil lá do Nordeste, é uma empresa que eu gosto bastante, está negociada em torno de 5 vezes o lucro, né? Tem o retorno sobre patrimônio líquido na média em torno de 10,2 vezes, e o resultado veio fantástico, né? E alencando construtora no período de queda de juros, tende aí a ter um avanço as construtoras nesse período de macro, né, olhando o macro, mas obviamente não só olhando o macro, tu pega uma empresa que já tem uma eficiência muito grande, tu tem uma possibilidade de sucesso muito grande, e é o que vem acontecendo. No ano ela sobe 108%, mais de 100%, e a gente pegou uma boa parte desse movimento, né? Moura Debox, então, a receita líquida foram recordes trimestral, né, receita líquida, resultado bruto e resultado líquido, EBITDA, EBITDA. Lucro líquido aumentou 46% em relação ao segundo trimestre e 48% em relação ao primeiro trimestre de 2023. O EBITDA, ou EBITDA, aumentou 85% referente ao segundo trimestre de 2022 e 52% ao primeiro trimestre. O lucro líquido aumentou 35% e 42%. Aqui o segundo semestre, mas na verdade é o quarto. O segundo semestre, desculpa, está certo. Deverá ser melhor, pois eles tivemos, né, isso é direto do press release deles, que eles comentaram, né, aumento de venda contratada e também de lançamentos maiores, né. Banco Pine, aqui uma queridinha, veio um resultado muito similar do período passado, do trimestre passado. Ela está negociada aí em torno de 3,7, 3,8 vezes lucro. Ela veio com aumento muito alto, mais de 100% de retorno da ação. Lembrando, se a empresa lucra, no médio e longo prazo, a cotação tende a estar seguindo, né, esse lucro líquido, né, é o que aconteceu aí com o Pine, né. Dexus é uma outra nova empresa aí, no setor de construção, de tubos, e que vem chamando aqui a dívida líquida dela, dividido aí pelo EBITDA, diminuindo gigantescamente. Em 2021 estava com uma dívida líquida de 382 e 383 milhões, que passou a ter uma dívida líquida negativa, ou seja, em torno de 27, 28 milhões, né, positivos em caixa. Aqui tem muito que ela tem alguns incentivos também, né. Plano e Plano, outra construtora, né, similar à Moura Debox, só que ela está no setor, né, mais linkado à Minha Casa Minha Vida. A Moura Debox é um ticket médio mais alto, recorde, ela produziu mais de 100 milhões de caixa nesse trimestre, receita líquida aumentou 14,7%, ou 39% perante o TRI do ano anterior, e a margem, ou melhor, o lucro líquido, aumentou, saiu de 34,5 milhões no terceiro trimestre de 2022 para 75 milhões. E aqui é um caso em que ela gerou mais caixa do que ela lucrou, né? Então teve uma geração de caixa muito forte, muito, muito forte mesmo, e que a gente gostou bastante, né? O lucro líquido evoluiu e o EBITDA mais de 10%, o aumento do lucro líquido mais de 100%, em relação ao terceiro TRI de 2022, 72% também, o EBITDA, e mais de 100 milhões de reais de geração de caixa no trimestre, que isso é muito alto. Provavelmente ela não vai conseguir repetir tão cedo, né, um retorno assim. Frasle, empresa também linkada ao grupo Marco Polo, peças de reposição, freios, pastilhas. O lucro líquido aumentou bem, aumentou aí em 44%, saiu de 73 milhões para 106 milhões. O retorno sobre o investimento também é alto, em torno de 17%, né? E aí o lucro líquido, mostrando claramente 73 para 106 milhões, uma empresa que a gente gosta e tem uma empresa small cap, né? E tem ela como investida, né?
Só falar pro RI deles lá, não usar o vermelho, o cara olha aquele cano vermelho ali, meu Deus, o que aconteceu? Considerações não menos importantes, últimas considerações, mas não menos importantes. Aqui a gente tem uma apresentação, uma hipótese, se alguém que tivesse uma capacidade de estar antevendo o mercado, se Deus fosse um gestor de ações com capacidade de saber exatamente quais ações teriam melhor retorno daqui a 5 anos, você o contrataria? A resposta é que você pode até contratar, mas certamente o demitiria. A Alpha Architect, então, fez um exercício interessante, que esse possível Deus, ele tivesse uma bola de cristal, pegando as 500 maiores ações da Nasdaq, da New York Stock, e aí ele calculou o retorno acumulado de 5 anos para frente. E, por exemplo, pegando as melhores ações, as melhores ações que teriam o melhor retorno para os próximos 5 anos, e simularam, pegando desde 1927, pegando os melhores retornos 5 anos à frente. Então, no final dos 5 anos, repetia o processo, escolhendo novas ações, e até 2016 esse estudo. E aí os melhores retornos, os melhores 29,37% ao ano, e o pior retorno de 15,32% contra um retorno médio aí, do S&P 500 de 9,87%, o desvio padrão de 22,41%, e o Sharpe positivo. E o que chama atenção é o drawdown. Drawdown é o máximo que a ação caiu. E aí, por mais que tu pegue as melhores ações e tu ficasse posicionado, essas ações teriam também queda. Isso ficou claro mesmo, Deus sendo esse gestor. E aí, o que acontece? Aqui fica mais claro o drawdown, o tamanho da queda do portfólio, que na crise de 1929, mesmo pegando os melhores ativos lá, teve volatilidade, teve queda, caiu 75% em 1929, 41% na crise de 2008. Então, ou seja, o investidor, fica claro aqui que ele precisa de estômago, por mais que pegue um excelente gestor que tenha acesso, escolha os melhores ativos, ele vai passar por oscilação de mercado. E isso mostra o quê? Que o temperamento do investidor é muito importante, e permanecer no mercado também é muito importante. Imagina um investidor que saiu num período de queda, demitiu o gestor, saindo do fundo. E aí fizeram um estudo também com a estratégia long short, de ficar comprado em determinados ativos e vendido em outros, pegando também os melhores retornos, traria um retorno médio anual de 46%, e o maior drawdown, o maior período de queda de menos 47%. Em mais de 5 oportunidades, desde 1927 até 2016, esse portfólio com as melhores ações teve uma queda aí, 5 quedas de mais de 30%. Então, ou seja, certamente um investidor, quando viu uma queda nos seus ativos, por mais que seja Deus o gestor... Ele ia aguentar 2, 3 no máximo, 5 ninguém aguenta, né? Ele ia estar demitindo o gestor aí do cargo, né? E aqui mostrando. Então, conclusão, que a frase atribuída a John Maynard Keynes faz sentido. O mercado ele pode permanecer irracional por mais tempo, que você pode se manter solvente. Para chegar na linha de chegada dos altos retornos, tem que passar pelos vales e pelos grandes drawdowns, ou seja, tem que estar no mercado. E tentar cair menos quando o mercado cai, mas vai cair, e subir mais quando o mercado sobe. Isso é difícil, não é tão fácil. Ou que ainda, então, pode ser também que o investidor pessoa física ele tem uma vantagem maior que parte de fundos, porque ele é dono do investimento e pode estar controlando um controle maior sobre o caixa dele, o que ele tem, um controle pelo estômago dele. Não é que nem um gestor que depende da opinião, do temperamento, da emoção dos investidores, e aí muitas vezes o melhor momento para estar investindo... Perceba que ele pode alocar ou não. No momento de queda, o investidor vai lá e retira o dinheiro, exatamente. É isso, então. Hoje foi rápido. A outra vez nós ficamos umas 3 horas aqui. Foi mais rápido hoje. Teoricamente. Já que foi tão rápido, vou te botar uma saia justa, curtinho assim, porque a gente está gravando em dezembro e é inevitável, pedir assim, a tua opinião, enfim, o que tu está esperando para 2024, especialmente aqui de Brasil, A gente teve uma surpresa bem positiva agora em novembro.
E o ano acho que tem sido melhor do que a gente imaginou lá em janeiro, né? Mas o que tu está vislumbrando aí para 2024? O que eu estou imaginando? Obviamente aqui não sendo indicação de compra, de venda. Acho que o Brasil tem muita oportunidade, o mercado financeiro como um todo ele é movido por ciclos. Tivemos ciclo que foi muito pró-Brasil de 2002 a 2008, 2009, e commodities, empresas de valor, e de 2010 a 2022, mercado americano. Continuo acreditando em empresas de small caps, continuo acreditando em empresas que têm caixa, acho que tem muita oportunidade de juros, vai cair no Brasil, vai chegar em torno aí a Selic de 9,5%, o mercado já sabe disso, já precifica isso. Se eu aqui, a gente aqui, você da sua casa, vê certos movimentos, imagina os grandes players, se já não estão conscientes disso. Então, quando a gente investe, é importante a gente focar naquilo que a gente pode controlar, no caso, o temperamento, quando ocorre drawdowns, e momentos aí que a gente mais tem certeza de um movimento, estatisticamente, historicamente, aquele movimento não acontece. Quando está todo mundo achando que algo vai acontecer, aquilo não acontece. Mas o mercado brasileiro, 2020, 2021, 2022, tirando esse ano que ele reagiu, agora está em torno de 14, 15% do Ibovespa de retorno no ano, ele passou 3 anos de baixo. E se tu observar historicamente, dado esse movimento macro que a gente viu aqui, uma probabilidade muito alta. E onde eu focaria, onde eu colocaria meus olhos, você que é investidor, no mercado interno, mercado de empresas que têm lucro, tem muita empresa descontada, 4, 5, 6 vezes lucro, que historicamente negocia 10 vezes lucro, 12 vezes lucro. Então tem muita empresa ainda com potencial grande aí de estar dobrando. Basta a gente estar peneirando, fazendo o dever de casa, estudando essas empresas. Então acredito nisso. Dizer uma empresa para não ficar em cima do muro, como eu perdi, uma grande parte é plano e plano, mas eu colocaria a Moura de Box, que é uma empresa aí que eu acredito não é a indicação de compra que possa estar dobrando e que a gente tem aí um peso tanto na carteira pessoal quanto em torno de 7, 8%. E eu colocaria ela, continuaria com o próprio Banco do Brasil. Acho que pelo que eu entendi ali do que tu explicou ali, quem está com a plaquinha para talvez trocar ali é a Petrobras. Exatamente. Para o nosso próximo trimestre que a gente vai fazer de novo essa web, provavelmente, talvez a gente não veja a Petrobras ali. Provavelmente, claro, quando a gente tinha ali 2022, final de 2022, todo mundo falando do pior momento, mas quando todo mundo acha que a Petrobras vai quebrar, que um ativo, um determinado fato vai acontecer, você que é investidor, a gente que quer investir cada vez melhor, o que o mercado ainda pode não estar sabendo? Tem que estar pensando nisso. E aí a gente entrou lá nesse caso, mas eu acredito que sim, pode estar dando um sinal de que a Petrobras vai sentar no banquinho um pouco. Vai sentar, os 3, 4, 5% que a gente tem nela, pode estar entrando em ativos aí de consumo interno e que tem um potencial muito maior e que é positivo, tá olhando, não girando a carteira toda hora, mas quando necessário tá trocando aí um cavalo que era um bom corredor, virou um pangaré para tentar um cavalo ali do lado, né? Tá trocando esse cavalo e tá correndo mais, né? Muito bem, então veremos o nosso próximo webinar, vai estar lá por fevereiro, imagino eu, né? A gente vai estar comentando os resultados do quarto trimestre. Então você que já está louco para que chegue o carnaval, né? Vai ter um programa para assistir aí, provavelmente em fevereiro, a nossa análise aqui do quarto trimestre de 2023. Mais uma vez agradecendo a audiência de vocês, claro, a participação em loco hoje da Eliseu, outra vez a gente fez cada um na sua casa, hoje a gente conseguiu fazer juntos aqui no escritório da Esperato em Itapema. Eliseu, obrigado mais uma vez e te aguardo, então, não vai muito longe no carnaval, né? Fica por perto para a gente tentar fazer em loco mais uma vez. Obrigado a todos e à disposição aí do que precisarem para estar ajudando e somando. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.